Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra o vigário-geral da Arquidiocese de Florianópolis, representando o arcebispo, Padre Vitor Galdino Feller. Boa noite. Quero começar dizendo que é uma alegria para mim estar aqui, como já foi dito, representando Dom Wilson Tadeu Genk, que é o nosso arcebispo metropolitano, que por motivos de compromissos de uma reunião na CNBB em Brasília, exatamente no dia de hoje, amanhã, não pôde se fazer presente. Saúdo meu amigo Telmo Vieira, presidente da mesa, as excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, mas permitam-me também, porque eu me sinto melhor, de chamá-los irmãs e irmãos. Eu vou dividir a minha conversa com vocês em dois momentos. Responder à mesma pergunta de duas maneiras. Por que a campanha da fraternidade com esse tema? Primeiramente, nós estamos já no 51º ano da campanha da fraternidade. E todas as campanhas da fraternidade, elas transbordam para além das preocupações, atividades da Igreja Católica. Quero apenas lembrar, só a título de exemplo, que o Estatuto do Idoso, por exemplo, começou a ser formatado depois de um ano da campanha da fraternidade sobre a terceira idade. Políticas a respeito da juventude, em favor da juventude, depois de 1992, quando houve uma campanha da fraternidade sobre a juventude. Nós estamos agora, já coletamos 2 milhões de assinaturas em vista de Saúde mais 10, um projeto que faz com que exige que 10% do orçamento público das esferas municipais, estaduais e federal sejam repassados para a saúde. Só apenas 3 exemplos para mostrar como a campanha da fraternidade ela surte os seus efeitos. E o objetivo é exatamente esse, não é apenas fazer com que os membros da Igreja Católica reflitam sobre isso, mas que toda a sociedade leve em conta determinados problemas em vista de soluções, em vista de enfrentamento dessas situações problemáticas, desumanas, violentas, sempre em busca de uma sociedade em que as pessoas sejam tratadas na sua dignidade como criaturas criados à imagem e semelhança de Deus, tema que tratarei logo a seguir. Como é que se escolhe um tema da campanha da fraternidade? Ou por que se escolheu este tema da campanha da fraternidade sobre o tráfico humano? Primeiramente, então, uma resposta de caráter histórico, pastoral, prático. Muita gente da Igreja Católica, através de suas pastorais, movimentos, congregações religiosas, já há muito tempo, percebeu que o tráfico humano é uma realidade que acontece. A Pastoral da Juventude percebeu, por exemplo, que muitos jovens são traficados, seja para exploração sexual, seja para o trabalho escravo. A Comissão da Pastoral da Terra também percebeu que muitas pessoas, sobretudo homens, adultos, são traficados para o trabalho escravo. A Pastoral da Criança percebeu que muitas crianças são traficadas para a adoção ilegal. A Pastoral da Saúde percebeu que há tráfico de pessoas para remoção, extração e comercialização de órgãos, sobretudo de rins. E muitas pessoas pertencentes a congregações religiosas, freiras, irmãos e irmãs, trabalhando em redes, organizações, organismos ligados à igreja, mas também extrapolando os limites, digamos assim, da igreja, têm percebido que esse é um problema muito sério. E assim como os outros temas das campanhas da fraternidade de anos anteriores, vão pleiteando que a CNBB escolha esse determinado tema. O tema nunca é escolhido assim ao léu. Há sempre grupos da própria igreja que vêm já há alguns anos pleiteando, olha, nós gostaríamos que esse tema fosse tratado numa campanha da fraternidade para dar mais realce, para ser realmente enfrentado e assim por diante. Assim é que chegou-se a esse ano em que todas essas organizações conseguiram
que a CNBB pusesse o tráfico humano como tema de reflexão, para que, pensando, refletindo sobre essa violência humana, nós consigamos, quem sabe, encontrar meios, caminhos para enfrentar esse problema e, quem sabe, superá-lo e vencê-lo. Qual é a situação do tráfico humano? Como o vereador Telmo já mostrou, e como eu também já acenei rapidamente, o tráfico humano não é apenas uma questão de pessoas desaparecidas. Não é só porque as pessoas são desaparecidas. Na verdade, são desaparecidas porque são traficadas. São traficadas porque são aliciadas numa boa conversa, mostrando um bom futuro, um bom salário, uma boa posição social, um lugar diferente em algum outro país. Só que, chegando nesse outro local, as pessoas percebem que são enganadas e não dá mais para voltar, não há retorno, porque lhes é retirado o passaporte, os documentos, meios de comunicação com seus familiares, e deverão pagar gastos com a viagem, com a hospedagem, então o próprio salário que lhes é devido já fica sendo retido, e com isso a pessoa fica dependente do seu, não apenas do seu aliciador, que na verdade é apenas um fio da meada, mas dos grandes poderosos que fazem do tráfico humano um meio de enriquecimento, fazendo com que pessoas sejam traficadas, comercializadas, sejam compradas, sejam vendidas. E isso, é claro, é uma afronta à dignidade humana, e em termos de fé cristã, é uma afronta a uma verdade básica, fundamental da nossa fé cristã, que nos diz que todo ser humano, homem e mulher, é criado à imagem e semelhança de Deus. E por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, tem a sua dignidade, não importa quem seja. Aqui, inclusive, esse elemento tão característico da fé cristã transbordou para além da igreja e veio a constituir-se naquilo que hoje é comum nas sociedades democráticas, nos chamados direitos humanos, que tem por base exatamente isso. Embora não tenham como base a afirmação da fé cristã, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, mas, no fundo, é a grande influência do cristianismo na construção da civilização ocidental. A dignidade de cada pessoa, a liberdade de cada pessoa, a consciência de cada pessoa. Por isso, então, vamos à segunda consideração da minha fala, da minha conversa. A primeira, então, era essa, né? Por que a igreja escolhe esse tema? Porque muitas pessoas já estão trabalhando com isso, perceberam essa realidade, estão enfrentando esta realidade, e porque percebem que isso é uma afronta à dignidade humana, sendo uma afronta à dignidade humana, é uma afronta também à própria fé cristã. Vou então ao segundo ponto da minha colocação, que é exatamente essa motivação mais teológica, mais bíblica, pastoral, a fundamentação da fé cristã. A fé cristã, como eu já disse, agora vou desenvolver um pouco mais, ela está baseada na criação do ser humano por Deus, de todos os seres que existem, vivos ou inanimados, criados por Deus, mas vamos falar especificamente do ser humano, criado por Deus. A criação do ser humano, homem e mulher, como imagem e semelhança de Deus, é fonte da dignidade de cada ser humano e da igualdade dos seres humanos entre si. Há, portanto, uma igualdade fundamental entre todas as pessoas, independentemente de situações de classe, cor, etnia, religião, se as pessoas são doentes ou não, têm ou não, são pessoas com deficiências físicas, mentais ou não, independentemente dessas diferenças, no ser humano, todos os seres humanos são iguais, não apenas perante a lei, como dizem as nossas constituições dos países democráticos,
mas são iguais diante de Deus. E porque são iguais diante de Deus, que nós cristãos chamamos, por causa de Jesus de Nazaré, nós o chamamos de Pai, por causa disso, todos os seres humanos são irmãos entre si. Não apenas irmãos entre si, digamos assim, num posicionamento abstrato, teórico, mas são irmãos entre si no seu corpo, na sua materialidade. E aí então nós falamos da dignidade do corpo humano, da dignidade da sexualidade humana. Então é uma grande agressão ao ser humano, ao corpo humano, à beleza da sexualidade humana, que são criados por Deus, são dados por Deus como dons para cada ser humano, o corpo, a sexualidade, a vida. É uma grande ofensa a Deus Criador, ao Pai de todos os seres humanos, qualquer ofensa que se faça ao ser humano, no seu corpo, na sua sexualidade. Como lembrei antes, grande parte do tráfico humano é uma agressão ao corpo humano, por causa do trabalho escravo, é uma agressão ao corpo e à sexualidade humana, a exploração sexual, por exemplo, é uma agressão ao corpo humano, a extração de órgãos, é uma agressão ao corpo humano, à vida humana, a doação ilegal de crianças. A fé cristã também tem como base, além da criação do ser humano como imagem e semelhança de Deus, e, portanto, na dignidade do seu corpo e da sua sexualidade, a fé cristã tem como base para o entendimento disso tudo e o enfrentamento dessa violência ao ser humano, tem como base também a encarnação de Deus. Ou seja, nós cristãos acreditamos que Deus veio a nós, Deus se fez carne, Deus se tornou humano, se tornou igual a nós em tudo, menos no desumano do pecado. Deus, em Jesus Cristo, se fez humano, assumindo a nossa condição humana, digamos assim, rapidamente. Tentações, crises, problemas, incertezas, aflições, sofrimento, até a própria morte, mas ele, tornando-se humano, não se tornou desumano. Nós lemos na carta aos Hebreus, por exemplo, ele se fez humano em tudo, menos no desumano do pecado. E, portanto, ele é que é verdadeiramente humano, humano por excelência. Então, em Jesus Cristo, nós também encontramos alguém que nos mostra o que é ser humano e como enfrentar o desumano da nossa realidade. Por isso, então, é que a Igreja convida todos os seus membros católicos, mas também membros de outras igrejas da sociedade, a enfrentar esse grave problema, que é uma violência a cada pessoa humana, no intuito de, quem sabe, encontrar caminhos, leis, por exemplo, organismos, criação de organismos, organizações, no campo da justiça, no campo da polícia, no campo das ciências humanas, de enfrentar essa realidade, superá-la e, quem sabe, vencê-la em vista de uma sociedade mais livre, mais humana, em que todos os seres humanos sejam respeitados na sua dignidade. Muito obrigado. Convido o vereador Telmo Vieira para fazer a entrega de uma placa comemorativa na sessão especial realizada na Câmara Municipal, com o tema da campanha da Fraternidade 2014, ao padre Victor Galdino Feller.